O vento soprava como se buscasse arrancar da terra qualquer esperança que ainda respirasse. Mas dentro da arca, onde nenhuma paisagem podia ser vista e onde o mundo inteiro se reduzia à madeira, escuridão e o gemido abafado dos animais, Noé se perguntava se o silêncio de Deus era um julgamento ou uma promessa. Ele não sabia quando a chuva cessaria, nem quanto tempo a espera duraria. Só sabia que ali, entre paredes que tremiam sob o impacto das águas, sua fé seria testada com mais rigor do que em todos os anos de construção. As lamparinas lançavam sombras longas, distorcidas, que pareciam lembrar que tudo do lado de fora havia sido engolido. O cheiro denso da madeira molhada misturava-se ao hálito quente dos animais, criando um ambiente que prendia o ar no peito. Noé caminhava entre os corredores estreitos da arca como um homem dividido entre obediência e exaustão. Cada passo ecoava como um lembrete de que ele carregava não apenas a sobrevivência da criação, mas o peso de entender um Deus que falava pouco, mas exigia tudo. Havia noites em que o som das ondas arremessando-se contra o casco parecia um lamento. Nessas horas, Noé fechava os olhos e lembrava das manhãs em que o sol beijava a terra, dos campos que agora dormiam sob as águas. O coração lhe doía não apenas pela perda do mundo, mas pela ausência de qualquer voz divina que dissesse: ainda estou aqui. A fé, nesses instantes, era um fio puxado até quase romper. Sua família observava nele uma força que ele próprio não sentia. Eles o viam como um farol, mas Noé sabia que por dentro travava batalhas silenciosas. Perguntava-se se havia interpretado corretamente o chamado, se a arca realmente suportaria, se Deus ainda caminhava com ele naquele ventre escuro. Era uma luta que ninguém via, mas que Deus conhecia profundamente. E assim, cercado por madeira, sombras e o rugido interminável das águas, Noé descobriu que o verdadeiro dilúvio não estava sobre a terra, mas dentro de sua alma. O mundo lá fora morria afogado. Dentro da arca, ele lutava para que sua fé não morresse seca. Antes que a primeira gota de chuva riscasse o céu, Noé já carregava dentro de si uma tempestade que ninguém via. Obedecer ao chamado de Deus nunca foi um exercício de aplausos, mas de isolamento. Enquanto martelava cada viga da arca, ele era visto como um tolo por aqueles que preferiam zombar do que ouvir. A solidão espiritual começou ali, muito antes do dilúvio, muito antes de a porta ser fechada pela mão do próprio Deus. Mas o que Noé não imaginava era que a maior prova não seria enfrentar o desprezo da multidão, e sim esperar em silêncio absoluto quando a voz divina desaparecesse nas trevas que se acumulavam sobre as águas. Quando finalmente entrou na arca e o estrondo da porta selada ecoou como um veredito, Noé percebeu que estava entrando não apenas em um refúgio, mas em uma espécie de caverna sagrada, onde sua fé seria moída dia após dia. E é exatamente essa parte da história. A parte que ninguém vê, a parte vivida no silêncio, no cansaço e no coração apertado, que você vai acompanhar agora. Não apenas o dilúvio que destruiu o mundo, mas o dilúvio interno que moldou um homem. Antes de começarmos essa narrativa profunda e intensa, quero te convidar a fazer parte da nossa comunidade. Se você ama histórias bíblicas contadas com respeito, impacto e profundidade emocional, inscreva-se no canal e ative as notificações. Isso ajuda demais a manter o nosso trabalho vivo. Se essa história te tocar, deixe seu like e nos comentários escreva de qual cidade ou país você está assistindo. É sempre emocionante ver como a palavra alcança pessoas em tantos lugares diferentes. Agora respire fundo. A porta da arca está prestes a se fechar e o silêncio de Deus está prestes a começar. A terra não vivia apenas distante de Deus. Ela vivia em rebelião aberta contra ele. Cada rua,
Cada vila e cada celebração estavam saturadas de violência, corrupção e devoção a si mesmos. Era como se a humanidade tivesse arrancado da memória qualquer traço de reverência. A criação, que deveria ecoar a glória divina, agora respirava escuridão. Os homens tomavam o que queriam, derramavam sangue sem remorso e transformavam cada dia em um espetáculo de arrogância. A maldade já não era um acidente, era o ar que se respirava. E Deus, que tudo vê, contemplou aquele mundo deformado e decidiu que, para preservar a vida, primeiro seria preciso destruir aquilo que a sufocava. Foi nesse ambiente que Noé caminhou. Um homem que ainda ouvia, ainda obedecia e ainda temia o Deus que todos haviam ignorado. A vizinhança observava Noé com a curiosidade venenosa reservada aos que parecem deslocados. Ele não era um profeta que gritava nas praças, nem um homem que buscava seguidores. Seu testemunho era silencioso, moldado em escolhas diárias que contrastavam com a decadência ao redor. Enquanto o mundo se entregava à desordem, Noé buscava a presença do Altíssimo com uma fidelidade que o separava dos demais. Ele era, aos olhos humanos, apenas um homem comum, mas aos olhos de Deus era o único justo em uma geração mutilada pela própria perversidade. A decisão de Deus de falar com ele não veio como voz entre trovões, veio como um chamado grave, claro, impossível de ignorar. E quando Deus falou sobre juízo, Noé não se surpreendeu. O espanto não estava na sentença, mas no fato de que o Criador ainda oferecia um caminho de escape para alguém. Quando Noé ouviu as instruções sobre a arca, não imaginou o tamanho da batalha que teria pela frente. Construir uma embarcação gigantesca em terra seca atraía zombarias como moscas sobre carne. Os vizinhos riam, os estrangeiros zombavam, e até mesmo conhecidos próximos o tratavam como um homem fora de si. A arca, antes mesmo de existir, já era um convite à humilhação. Mas Noé não recuou. A cada golpe do martelo, afirmava que a palavra de Deus era mais real do que a opinião do mundo. A madeira que se erguia ao seu redor não era apenas uma estrutura, era o testemunho visível de uma fé que ousava obedecer, mesmo quando o céu permanecia sereno. E quanto mais a arca tomava forma, mais o povo ao redor revelava sua própria ruína, rindo daquilo que deveria temer. As correntes de maldade, porém, não se contentavam em zombar. Com o passar do tempo, a presença da arca parecia provocar o pior nos homens. Alguns tentavam destruir parte da estrutura durante a noite. Outros ameaçavam Noé e sua família com insultos e agressões. A arca tornara-se um espelho que refletia o pecado deles, e eles odiavam o reflexo. Mas Noé continuava. A cada dia, o trabalho exaustivo avançava, e embora suas mãos doessem, sua alma permanecia resoluta. Ele sabia que não era digno em si mesmo. Sabia que dependia da misericórdia de Deus. E, no entanto, obedecia como quem compreende que a vida está sempre pendurada por um fio que só Deus sustenta. Sua fé não era barulhenta, era sólida, discreta, perseverante. O tipo de fé que o mundo ignora até que seja tarde demais. Quando a arca finalmente se ergueu, imensa e silenciosa como uma advertência divina cravada no solo, Noé percebeu que seu isolamento não tinha começado ali. Havia começado muito antes, quando decidiu caminhar com Deus enquanto o mundo corria para longe dele. Mas aquele isolamento estava prestes a se aprofundar. O céu ainda não havia escurecido e a chuva não caía. O mundo seguia com suas festas, seus crimes e suas blasfêmias. Contudo, Deus já havia decidido o destino da humanidade. E enquanto Noé fitava a grande embarcação que construíra, não imaginava que o maior desafio ainda estava por vir. Não seria o trabalho, nem as zombarias. Seria a espera. A longa, silenciosa, esmagadora espera dentro da arca, o lugar onde sua fé seria moldada até o limite.
O dia em que Deus ordenou que Noé entrasse na arca foi marcado por um silêncio estranho, quase sagrado. Não houve tempestade repentina, nem trovões rasgando o céu. A ordem veio em um momento de quietude, como se o próprio vento segurasse o fôlego. Noé reuniu sua família, chamou cada animal conforme Deus determinara e atravessou a entrada da arca com passos pesados. Havia no ar um peso invisível, o pressentimento de que uma fronteira estava sendo cruzada. Quando o último dos animais entrou, Noé permaneceu alguns instantes diante da porta, sabendo que aquele instante separaria para sempre o antes e o depois. Mas foi Deus, e não Noé, quem fechou a porta. O estrondo que ecoou não foi apenas o som de madeira sendo selada, foi o fim de uma era, o encerramento definitivo da paciência divina. Dentro da arca não havia claridade ampla. A única fonte de luz era a pequena janela no alto, que deixava entrar apenas fragmentos tímidos de luminosidade. Ao redor, os sons dos animais preenchiam o ar, criando um ambiente que misturava vida e inquietação. Noé observava tudo com uma serenidade que escondia uma aflição profunda. Ele sabia que estava obedecendo, sabia que não havia alternativa, mas também sabia que, a partir daquele momento, ele não veria mais a terra seca, não caminharia pelos campos, não sentiria a brisa livre. Estava trancado em um mundo de madeira, e o silêncio de Deus, que antes era apenas uma pausa, agora se tornava uma vastidão. A fé que o sustentara durante os anos de construção, agora precisaria sustentá-lo durante uma espera cuja duração Deus não revelara. Os primeiros dias foram tomados pelo estrépito do dilúvio. A chuva caiu com uma fúria que parecia querer romper o próprio céu. Cada gota soava como uma sentença. As águas batiam na arca com tanta força que a madeira vibrava como se estivesse viva, e a família de Noé se encolhia, temendo que o casco cedesse. Havia rugidos de tempestade, trovões que rasgavam a escuridão e ondas que levantavam a arca como se quisessem devorá-la. Noé, porém, não podia fazer nada além de permanecer firme e confiar que Deus sustentaria aquilo que ordenara construir. Mas enquanto a tempestade rugia, uma sensação dolorosa se alojava em seu peito. A certeza de que cada grito abafado que talvez viesse de fora era alguém que, por zombar do aviso, agora buscava um refúgio que não existia mais. O mundo estava morrendo e ele, dentro da arca, não podia salvá-lo. Quando o estrondo da chuva começou finalmente a diminuir, a família de Noé esperava ouvir a voz de Deus novamente. Uma palavra, um consolo, uma instrução, mas nada veio. Um silêncio profundo tomou o lugar da tempestade, e a arca, agora flutuando sobre uma imensidão de água sem fim, balançava suavemente como um berço gigante. Mas aquele balanço não trazia paz. Trazia perguntas. Noé se perguntava quanto tempo ficariam ali, se Deus ainda os observava, se haveria alguma forma de saber quando tudo terminaria. A pequena janela deixava entrar apenas um corte de céu, e mesmo esse corte muitas vezes mostrava apenas nuvens densas, sem sinais de mudança. O silêncio de Deus se tornava mais difícil de suportar do que o rugido da tempestade. Nas noites mais longas, quando todos dormiam e apenas o som distante da água se movendo rompia o silêncio, Noé se levantava e caminhava lentamente pelo interior da arca. Ele tocava as paredes como quem toca uma promessa, mas a promessa parecia distante. A madeira exalava cheiro de umidade e a escuridão fazia com que cada sombra parecesse carregada de peso. Nesses momentos, Noé lutava para manter viva a certeza que sempre teve. Deus é fiel. Mas a fé, no confinamento, parecia respirar com dificuldade. Ele não questionava a justiça do dilúvio, mas questionava sua própria resistência. Quantos dias seriam? Quantas semanas? Quantos meses?
E por quanto tempo o coração humano consegue esperar no escuro sem ouvir a voz de Deus? A arca flutuava no silêncio da noite e Noé flutuava no silêncio da fé. A porta estava fechada, o mundo havia acabado e a espera tinha apenas começado. Os dias se estendiam como se o tempo tivesse sido ferido, sangrando lentamente em gotas intermináveis. Noé acordava sem saber se era manhã ou noite, porque a luz que entrava pela pequena janela não revelava nada além de um céu sempre pesado. A arca balançava em ritmos ora suaves, ora abruptos, lembrando que sob eles não havia mais terra firme, apenas um abismo líquido que engolira tudo. O som das águas se tornara uma presença constante, tão íntima e incômoda quanto a própria respiração. Noé começava a compreender que a espera não era apenas uma etapa do plano, era parte do juízo. Deus não estava apenas destruindo o mundo lá fora, estava refinando algo dentro da arca, dentro dele. A esperança que o sustentava precisava ser purificada pelo silêncio. A convivência entre os animais era pesada, embora fosse sustentada pela ordem divina. Rugidos, lamentos e movimentações repentinas criavam uma sinfonia áspera que testava a paciência de todos. A família de Noé fazia o que podia para manter alguma rotina, mas a ausência de horizonte e a repetição incansável dos dias corroíam até os mais fortes. Havia momentos em que as crianças perguntavam se Deus havia esquecido deles. E, embora Noé fosse cuidadoso com suas palavras, seu coração doía ao perceber que também carregava a mesma dúvida. Ele continuava afirmando que Deus jamais abandona os seus. Mas enquanto falava, sentia a arca como um monumento ao silêncio divino. Um silêncio que não dava respostas, que não oferecia consolo, que apenas persistia. Às vezes, durante a madrugada, Noé subia pela estrutura interna até alcançar o pequeno ponto de luz no alto. Ali, apoiado na madeira úmida, erguia os olhos para o céu sem estrelas. O ar que entrava pela abertura era denso, saturado pelo cheiro das águas encharcadas de morte. Ele respirava fundo e tentava imaginar quando Deus falaria de novo. Mas, ao olhar para a imensidão vazia, tinha a sensação de que o céu estava fechado, como se a própria criação estivesse presa em um luto profundo. A maior dor de Noé não era estar isolado do mundo. Era estar isolado da voz que sempre o guiara. Ele se perguntava se suportaria dias assim, semanas assim, meses assim, sem ouvir nada além do coração batendo contra as paredes do peito. A comida precisava ser racionada com sabedoria, e a rotina pesada de alimentar cada criatura ocupava muitas horas do dia. Mas mesmo durante o trabalho, Noé percebia que a mente vagava para os lugares onde o corpo não podia ir. Ele lembrava das árvores que plantara com suas próprias mãos, agora enterradas sob o silêncio das águas. Lembrava do cheiro da terra úmida após a chuva comum. Um cheiro que talvez jamais sentisse novamente. Lembrava das manhãs claras, dos passos sobre o solo firme, da sensação simples, quase esquecida, de caminhar em liberdade. Tudo isso estava agora como um sonho distante. Ele não chorava na frente da família, mas dentro dele havia um lamento que se acumulava. Um peso que não podia ser compartilhado, porque a responsabilidade pela família, pelos animais e pela própria esperança recaía sobre ele, e só sobre ele. O que Noé não sabia era que havia uma obra acontecendo no silêncio, não na arca, mas dentro dele. A fé que antes se movia com a confiança tranquila de quem ouvia Deus, agora precisava sobreviver sem respostas. Era como se Deus estivesse ensinando Noé a confiar não na voz, mas no caráter daquele que falara. A arca, nesse sentido, não era apenas um refúgio, era um altar. Um altar de madeira onde a fé seria sacrificada e renascida, moldada não pelo que Noé via, mas pelo que precisaria continuar acreditando.
Lá fora, o mundo afundava nas águas do juízo. Dentro da arca, Noé afundava em uma espera que o dilacerava, mas que também o transformava. Ele ainda não sabia, mas a arca não era apenas um lugar de sobrevivência. Era o lugar onde Deus faria nascer uma nova humanidade. E antes de a terra ser renovada, o coração de Noé precisava ser. Os dias se estendiam como se o tempo tivesse sido ferido, sangrando lentamente em gotas intermináveis. Noé acordava sem saber se era manhã ou noite, porque a luz que entrava pela pequena janela não revelava nada além de um céu sempre pesado. A arca balançava em ritmos ora suaves, ora abruptos, lembrando que sob eles não havia mais terra firme, apenas um abismo líquido que engolira tudo. O som das águas se tornara uma presença constante, tão íntima e incômoda quanto a própria respiração. Noé começava a compreender que a espera não era apenas uma etapa do plano, era parte do juízo. Deus não estava apenas destruindo o mundo lá fora, estava refinando algo dentro da arca, dentro dele. A esperança que o sustentava precisava ser purificada pelo silêncio. A convivência entre os animais era pesada, embora fosse sustentada pela ordem divina. Rugidos, lamentos e movimentações repentinas criavam uma sinfonia áspera que testava a paciência de todos. A família de Noé fazia o que podia para manter alguma rotina, mas a ausência de horizonte e a repetição incansável dos dias corroíam até os mais fortes. Havia momentos em que as crianças perguntavam se Deus havia esquecido deles. E embora Noé fosse cuidadoso com suas palavras, seu coração doía ao perceber que também carregava a mesma dúvida. Ele continuava afirmando que Deus jamais abandona os seus. Mas, enquanto falava, sentia a arca como um monumento ao silêncio divino. Um silêncio que não dava respostas, que não oferecia consolo, que apenas persistia. Às vezes, durante a madrugada, Noé subia pela estrutura interna até alcançar o pequeno ponto de luz no alto. Ali, apoiado na madeira úmida, erguia os olhos para o céu sem estrelas. O ar que entrava pela abertura era denso, saturado pelo cheiro das águas encharcadas de morte. Ele respirava fundo e tentava imaginar quando Deus falaria de novo. Mas, ao olhar para a imensidão vazia, tinha a sensação de que o céu estava fechado, como se a própria criação estivesse presa em um luto profundo. A maior dor de Noé não era estar isolado do mundo, era estar isolado da voz que sempre o guiara. Ele se perguntava se suportaria dias assim, semanas assim, meses assim, sem ouvir nada além do coração batendo contra as paredes do peito. A comida precisava ser racionada com sabedoria, e a rotina pesada de alimentar cada criatura ocupava muitas horas do dia. Mas, mesmo durante o trabalho, Noé percebia que a mente vagava para os lugares onde o corpo não podia ir. Ele lembrava das árvores que plantara com suas próprias mãos, agora enterradas sob o silêncio das águas. Lembrava do cheiro da terra úmida após a chuva comum, um cheiro que talvez jamais sentisse novamente. Lembrava das manhãs claras, dos passos sobre o solo firme, da sensação simples, quase esquecida, de caminhar em liberdade. Tudo isso estava agora como um sonho distante. Ele não chorava na frente da família, mas dentro dele havia um lamento que se acumulava, um peso que não podia ser compartilhado, porque a responsabilidade pela família, pelos animais e pela própria esperança recaía sobre ele, e só sobre ele. O que Noé não sabia era que havia uma obra acontecendo no silêncio, não na arca, mas dentro dele. A fé, que antes se movia com a confiança tranquila de quem ouvia Deus, agora precisava sobreviver sem respostas. Era como se Deus estivesse ensinando Noé a confiar não na voz, mas no caráter daquele que falara. A arca, nesse sentido, não era apenas um refúgio, era um altar. Um altar de madeira onde a fé seria sacrificada e renascida,
moldada não pelo que Noé via, mas pelo que precisaria continuar acreditando. Lá fora, o mundo afundava nas águas do juízo. Dentro da arca, Noé afundava em uma espera que o dilacerava, mas que também o transformava. Ele ainda não sabia, mas a arca não era apenas um lugar de sobrevivência. Era o lugar onde Deus faria nascer uma nova humanidade. E antes de a terra ser renovada, o coração de Noé precisava ser. Os dias transformaram-se em semanas e as semanas em meses, mas dentro da arca o tempo parecia não existir. Era como se o mundo inteiro tivesse sido engolido por uma pausa divina, o silêncio de Deus, esse mesmo silêncio que antes apenas inquietava, agora parecia vivo, espesso, capaz de tocar a alma como uma mão invisível que apertava o coração. Noé caminhava pelas passagens estreitas da arca, como quem percorre um templo em ruínas, sabendo que cada respiração sua era sustentada por uma promessa que ele não podia ouvir, apenas lembrar. A ausência de novas palavras de Deus se tornou o maior teste. Não havia instruções adicionais, não havia lembretes, não havia sinais. Havia apenas o eco distante do primeiro comando, eco que ele precisava manter aceso, mesmo quando o mundo à sua volta era nada além de madeira rangendo e águas chocando-se contra as tábuas. Dentro da arca, cada pessoa lidava com a espera à sua própria maneira. Sem, de vez em quando, encarava o horizonte pela pequena abertura e murmurava orações que misturavam súplica e exaustão. Cam lutava contra a inquietação, sentindo o peso de tantas vidas confinadas sob o mesmo teto, como se carregasse uma responsabilidade que não era sua. Jafé tentava incentivar todos a seguirem alguma rotina, mas até ele, o mais paciente dos filhos, começava a sentir que a arca era um ventre apertado demais para esperanças tão grandes. A esposa de Noé olhava para o marido como alguém que busca segurança em um porto prestes a ruir. Ela não dizia nada, mas seus olhos pediam respostas, e Noé doía porque não tinha nenhuma. O líder da nova humanidade era, no fundo, um homem tentando sobreviver à própria dúvida. Havia noites em que o vento se enfurecia, batendo contra a arca como se tentasse fazê-la virar. Os animais se agitavam, os filhos corriam para amarrar o que pudesse cair, e a família se reunia na parte central, onde o balanço era menos violento. Noé, porém, permanecia de pé. Ele segurava a madeira com força, como se a própria arca fosse uma extensão de sua fé. Cada trovão era uma lembrança de que o juízo continuava. E ainda assim, ali dentro, a angústia não vinha do medo do que acontecia lá fora, mas do que não acontecia. Deus não dizia nada, Deus não explicava nada, Deus apenas sustentava. E Noé começava a perceber que ser sustentado sem sentir a mão que sustenta é um dos maiores pesos que um homem pode carregar. O cheiro da arca também se tornara um adversário. Forte, úmido, saturado pela mistura de palha, madeira encharcada, animais e corpos cansados. Era um ambiente que esmagava os sentidos e testava o ânimo. Havia momentos em que Noé se isolava no canto mais alto, onde o ar corria com menos dificuldade, e permanecia estático, tentando encontrar uma fagulha de descanso. Foi numa dessas noites, enquanto a chuva caía lá fora, como se o céu tivesse sido partido ao meio, que Noé permitiu que o peso o alcançasse completamente. Ele não falou palavras formais, não fez orações longas, apenas sussurrou, com a voz quebrada: Senhor, lembra-te de nós. Era tudo o que tinha, uma súplica curta, frágil, mas carregada de uma confiança que ainda não estava morta. Ele ofereceu ao silêncio sua última centelha de força e esperou. E foi então, na noite em que Noé finalmente reconheceu que não podia mais se sustentar sozinho, que o silêncio de Deus mudou. Não foi uma voz, não foi um sonho, não foi uma luz, foi uma ausência da angústia que até então o acompanhava como sombra.
Pela primeira vez, desde que entrara na arca, ele sentiu que não estava sendo esmagado. Era como se o próprio silêncio tivesse sido suavizado pela presença invisível de alguém. Algo dentro dele se aquietou. A arca continuava igual, pesada, úmida, ruidosa, mas Noé não estava igual. A espera dolorosa não havia terminado, mas agora ele começava a entender. Deus estava trabalhando na demora. O silêncio não era abandono, era forja, era preparação. Era o espaço onde a fé de Noé deixaria de depender do que vê e do que ouve, e passaria a depender somente de quem Deus é. Os meses seguintes avançaram como uma procissão lenta de dias idênticos. O mesmo balanço, o mesmo ranger da madeira, o mesmo céu oculto pela tempestade interminável. Mas pouco a pouco a chuva começou a perder sua fúria. O som, antes como um exército marchando sobre o teto da arca, se transformou em um murmúrio espaçado, como se o próprio céu ficasse sem lágrimas. O estrondo profundo das águas, que antes sacudiam a arca como um brinquedo abandonado, passou a ser mais suave. A família percebia, mas ninguém ousava dizer nada. Era como se todos temessem que reconhecer a mudança pudesse fazê-la desaparecer. Até que um dia, o silêncio das nuvens foi tão absoluto que Noé se levantou, respirou fundo e subiu até a pequena janela superior. Quando abriu a tampa, o ar que entrou não era o mesmo que eles respiravam ali dentro. Era leve, limpo, quase inocente. Um ar que trazia não apenas oxigênio, mas esperança. Foi então que Noé soltou o corvo. O pássaro voou com força, como quem foge de um cárcere apertado demais, mas não encontrou pouso e voltava sempre para a arca, inquieto, desesperado. Depois veio a pomba, símbolo antigo de paz e pureza, que também retornou sem nada no bico. A arca continuava a vagar sobre um mar sem fim. A espera persistia, e com ela a pergunta silenciosa: quando, Senhor? A cada retorno da pomba, Noé sentia sua fé confrontada pelo vazio. Não havia sinais claros, apenas pequenas possibilidades. Mas na terceira vez, quando a pomba voltou com um ramo de oliveira, algo dentro da arca mudou. O ar pareceu mais leve, o coração da família acelerou e lágrimas silenciosas surgiram nos olhos de quem não tinha mais forças para chorar. Aquele pequeno ramo era mais do que uma folha. Era Deus dizendo: ainda existe futuro. O chão secou, mas Noé não se apressou. Ele podia ter corrido para fora, abraçado a terra, chorado sobre ela, mas não ousou mover-se sem instrução direta. Era impressionante. O mesmo homem que antes entrara na arca pela fé, agora sabia que não deveria sair dela pela ansiedade. Ele esperou, talvez pela primeira vez na vida, com uma serenidade que não vinha de si mesmo. Então a voz voltou, não como trovão, mas como comando seguro: sai da arca. Não havia exaltação, não havia poesia, não havia discursos. Era Deus retomando a história de onde havia parado, como quem segura o braço de alguém que quase desaba e o levanta. Noé chamou sua família, abriu a saída principal e, com passos lentos, sentiu a madeira ceder para o solo firme da nova terra. A visão que o aguardava era devastadora e bela ao mesmo tempo. O mundo que eles conheciam tinha sido desfeito, mas diante deles, um mundo novo começava a respirar. A terra exalava aquele cheiro inconfundível de início, mistura de umidade, argila, musgo e pureza. Os animais avançaram para fora como quem desperta de um sono profundo, alguns cautelosos, outros apressados, cada um retomando o instinto de ocupar o mundo novamente. A família observava em silêncio, sem saber se chorava, se sorria ou se permanecia imóvel. Noé, no entanto, não hesitou. Construiu um altar. Não era grandioso, não era elaborado, era um altar de sobrevivente, feito com as mãos trêmulas de alguém que viu a morte carregando o mundo inteiro, mas foi preservado pela misericórdia. Ali,
Diante da vastidão silenciosa da terra recém-lavada, Noé ofereceu sacrifícios ao Deus que sustentou cada respiração dentro da arca. Não era uma cerimônia ritualística, era um desabafo. Era a alma agradecendo antes que a mente pudesse explicar o porquê. E naquele altar, entre o cheiro do fogo e o aroma da terra molhada, Deus fez algo que jamais havia feito. Estabeleceu um pacto. Não um pacto baseado na força humana, nem na inocência, mas na graça. O arco-íris surgiu como uma assinatura divina no céu. Não para Noé apenas, mas para todas as gerações. Era a lembrança de que Deus julga, sim, mas também poupa. Destrói, mas também recria. Silencia, mas nunca abandona. E enquanto Noé observava aquele arco de cores que cortava o firmamento renovado, ele compreendeu, por fim, o que seu silêncio carregava. Deus não queria apenas salvar uma família, mas moldar um homem. A arca não foi apenas proteção contra o dilúvio externo, foi um laboratório da alma, o lugar onde Noé aprendeu a viver não pelo que vê, não pelo que entende, mas pela presença daquele que opera mesmo quando parece calado. O mundo recomeçava. E Noé também. Quando o arco-íris se dissipou e o céu recuperou seu tom tranquilo, Noé sentiu algo que não experimentava desde antes do dilúvio. Silêncio. Mas não o silêncio esmagador da arca. Era um silêncio limpo, novo, sem a sombra da dúvida. Pela primeira vez em muito tempo, ele conseguia ouvir o som das folhas agitadas pelo vento, o passo leve dos animais explorando a terra, o farfalhar discreto das águas que agora repousavam nos vales recém-formados. A espera tinha terminado, pelo menos a espera exterior. Mas dentro de Noé, algo continuava sendo reorganizado. Ele caminhou pela terra úmida, afundando os pés na lama fresca, e percebeu o peso do que havia sobrevivido. Não apenas o corpo, mas a alma. Todos os laços com o mundo antigo tinham sido quebrados. Nenhum vizinho, nenhum amigo, nenhum conhecido, ninguém mais existia. A humanidade se resumia à sua família. A responsabilidade era gigantesca, mas não era disso que sua mente tratava naquele momento. Ele estava pensando no silêncio de Deus dentro da arca. Aquele silêncio que o moldou, que o feriu, que o sustentou quando ele não tinha mais forças. Aquele silêncio que agora, diante de um mundo reconstruído, fazia finalmente sentido. Deus não queria apenas preservar Noé, ele queria transformá-lo. À medida que os dias passavam, Noé observava seus filhos trabalhando, suas noras organizando os rebanhos, sua esposa caminhando entre as tendas com passos lentos e firmes. A vida começava a pulsar novamente, mas havia um cansaço que ninguém ousava confessar. Não era o cansaço físico do esforço, mas o cansaço emocional de quem viu o mundo morrer. À noite, quando a fogueira ardia diante das tendas, pequenas conversas surgiam, memórias sobre parentes perdidos, sobre cidades engolidas, sobre risos que nunca mais seriam ouvidos. E mesmo assim, havia esperança. Era uma esperança tímida, mas real. Deus tinha permitido que eles permanecessem vivos, não para que carregassem o luto eternamente, mas para que reconstruíssem seus corações junto com o novo mundo. Noé compreendia isso com profundidade crescente. O homem que antes obedecera por fidelidade, agora obedecia por amor. O homem que antes temia a ordem divina, agora encontrava descanso nela. A arca não fora apenas refúgio, fora um deserto de madeira onde sua fé fora refinada. A espera não tinha sido perda, tinha sido revelação. Ele agora enxergava Deus com olhos que não dependiam de sinais, e sim de confiança. E foi por isso que, certo dia, enquanto caminhava sozinho até uma elevação rochosa, Noé ergueu os olhos para o horizonte e percebeu que não temia mais o silêncio.
Ele já não esperava respostas imediatas, nem precisava de novas instruções para acreditar. A fé solitária que o sustentou dentro da arca agora se tornava fé madura, sólida, consciente. Ele viu o rio correndo entre as pedras, o verde surgindo como uma pintura viva sobre a terra lavada, e entendeu que sua jornada tinha sido um convite. Aprender a viver sustentado não pelo que vê, mas pelo Deus que se revela, mesmo quando parece calado. O mundo havia mudado completamente, mas Noé também havia mudado. Seu coração não era mais o de um homem que apenas obedece, era o de um homem que confiou no escuro e encontrou Deus na demora. Ele sabia que novos desafios viriam, que novas dores surgiriam, mas agora carregava dentro de si algo inabalável. A certeza de que o mesmo Deus que o chamou para construir a arca era o Deus que o acompanharia para construir o futuro. O dilúvio terminara, mas a fé que nascera dentro dele jamais seria afogada. Noé respirou fundo, olhou o céu com gratidão silenciosa e desceu a colina sabendo que, a partir daquele momento, a verdadeira reconstrução começava. Ele não era mais apenas o sobrevivente do dilúvio, era o homem que aprendeu a ouvir Deus, até mesmo quando Deus não dizia nada.